Boa tarde a todos. Hoje iremos falar da loja Analice Modas. Nosso grupo é composto por Ana Beatriz de Souza Querino, Ellen Cristine Ferreira da Silva, José Felipe da Silva dos Santos, Caroline Lúcia Greg, Silas Evangelista Ferreira Brito e Tayla Cristina Ferreira Félix. Analice Modas. Analice Moda é o nome de um comércio varejista de roupas e calçados. Este comércio tem tanto uma loja física quanto uma virtual. Informações sobre a loja. Demanda irregular. Uma demanda irregular ocorre quando há uma variação na sazonalidade da procura, seja diária, mensal, semestral, anual ou até mesmo horária de um serviço ou produto. Demanda excessiva. Uma demanda excessiva ocorre quando há um excesso de procura por um produto ou serviço. A loja Analice Moda possui ambas as demandas descritas acima. Normalmente, eles possuem um maior número de vendas durante o verão, cerca de 25.000, e nos outros meses, essas vendas costumam se estabilizar em um número padrão, cerca de 9.000. Quando um produto específico rende muitas vendas, eles tendem a investir mais neste produto no próximo mês. Fornecedores. Seus produtos são fornecidos por lojas atacadistas e revendedores de roupas, como as encontradas no bairro Brás, localizado na região central do estado de São Paulo. Lá que eles conseguem encontrar roupas diversificadas e vendidas por um preço acessível. A loja tem gastos com contas de luz e água, aluguel e produtos de limpeza. Por ser um comércio familiar, eles não têm gastos com funcionários. Lucro. Anualmente, eles têm um lucro de aproximadamente R$ 156 mil. Enquadramento da empresa. Microempresa é um tipo de organização com Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, SNPJ, e com faturamento de até 360 mil por ano. Uma microempresa, ou MI, tem um regime de abertura e tributação mais simplificados, que permite que o empreendedor trabalhe na formalidade. As obrigações trabalhistas e previdenciárias também são mais simples pelas microempresas, como a dispensa de comunicar o Ministério do Trabalho sobre férias coletivas ou quadro de trabalhos, que seria o registro de entrada e saída dos funcionários. Além disso, ao participar de um processo de licitação, por exemplo, uma microempresa pode ter vantagens antes dos concorrentes, como forma de estimular uma participação justa e o desenvolvimento do empreendedorismo. Como funciona uma microempresa? O rendimento bruto anual de uma microempresa tem um limite de R$ 360 mil. Em relação à contratação de funcionários, é permitido 9 empregados para as empresas de segmento de comércio e de serviços e até 19 empregados para as indústrias. Uma microempresa pode ser individual quando tem um proprietário ou sociedade em que há 2 ou mais sócios. A partir dessas opções de estrutura, há 4 categorias que uma microempresa pode se encaixar. Sociedade simples. Trata de profissionais e empreendedores que prestam serviços de natureza pessoal, como advogado, médico ou dentista, por exemplo. Esta categoria exige que a empresa tenha um sócio. Sociedade empresária. A sociedade é limitada a apenas mais um sócio. Individual de responsabilidade limitada, o EIRELI. O empreendedor não precisa de sócio, mas o capital social da microempresa deve ser de pelo menos 100 salários mínimos. Nessa categoria, o patrimônio da microempresa e pessoal são separados. Empresa individual tem estrutura similar ao do EIRELI, em que não há obrigatoriedade de sócio e, neste caso, não precisa de um capital social elevado, mas os bens pessoais e do negócio não são separados. Ou seja, os bens privados entram como garantia nas dívidas da microempresa. De acordo com as informações que conseguimos sobre a loja, a categoria empresarial em que ela se enquadraria seria EI, empresa individual. Empresa individual. O empresário individual que ganha mais de R$ 81 mil e menos de 360 mil por ano pode ser enquadrado como empresário individual de porte microempresa, como é o caso da loja Analice Moda.
No empresa individual, o empreendedor pode responder pelas dívidas de sua empresa, podendo ter seu patrimônio como pessoa física confiscado. E uma empresa individual não precisa de um valor mínimo de capital social para abrir sua empresa. Uma empresa individual não necessita de sócios, inclusive quem abre esse tipo de empresa não é sócio dela, e sim único proprietário. E por isso, o nome do negócio precisa ter o mesmo nome do seu dono, exceto pelo nome fantasia. Como a Analice Modas poderia se formalizar? Ao abrir uma empresa individual, o empreendedor terá que cumprir com as obrigações fiscais do modelo, que junta todas as obrigações tributárias que o empresário precisa pagar de maneira simplificada, em um único boleto mensal. O EI, que cumpre com suas obrigações tributárias e paga o boleto mensal do Simples Nacional, tem direito aos benefícios previdenciários. Para abrir um EI, você precisará fazer a inscrição do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, CNPJ. Verifique os nomes que estão em uso para evitar problemas e a viabilidade da localização da empresa. Fazer cadastro na Secretaria Estadual da Fazenda ou Secretaria Municipal. Empresas do segmento industrial ou comercial fazem inscrições estaduais para o pagamento do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias, ICMS. Empresas prestadoras de serviços precisam da inscrição municipal. Fazer o registro na junta comercial do seu estado ou cartório da cidade onde estará o estabelecimento. Solicite a emissão do alvará de funcionamento da sua empresa na prefeitura. Verifique quais são as licenças necessárias. Cadastre sua empresa na Previdência Social 30 dias depois da abertura. Quais são as desvantagens de ser empresário individual? A principal desvantagem de ser um empresário individual é não poder separar o patrimônio pessoal do patrimônio empresarial. Por isso, caso a empresa contraria dívidas, os bens pessoais do proprietário podem ser incluídos para o pagamento desses débitos. Além disso, não é possível transferir a titularidade da empresa para outra pessoa, ainda que por motivo de venda. Isso só é permitido por meio de autorização judicial ou em caso de falecimento do titular. Quais são as vantagens de ser empresário individual? As vantagens de ser um empresário individual, ou seja, de abrir a sua própria empresa como empresa individual, são muitas. Entre as que mais se destacam estão: não há limites de contratação de funcionários, o que quer dizer que você pode contratar mais novos colaboradores à medida que sua empresa cresce. Tem limite de faturamento anual maior que o MEI, não tem a obrigatoriedade de dividir os lucros com outros sócios, não é valor mínimo exigido de capital social, é possível optar pelo regime tributário lucro presumido caso a empresa fature anualmente mais de 78 milhões. No entanto, o Simples Nacional tende a atender a maior parte de modelos de negócios abertos como empresa individual. Simples Nacional. O Simples Nacional é um regime tributário criado em 2006 pela Lei Complementar 123, voltado para as micro e pequenas empresas. Ele surgiu com o objetivo de reduzir a burocracia e os custos de pequenos empresários, criando um sistema unificado de recolhimento de tributos, simplificando declarações, entre outras facilidades, além do limite de faturamento, até 4,8 milhões de reais anuais. Existem outras condições que precisam ser atendidas para que uma empresa possa ser enquadrada neste regime tributário. Do que uma empresa precisa para se enquadrar neste regime tributário? Não possuir outra empresa no quadro societário. Apenas pessoas físicas podem ser sócias. Não ser sócio de outra empresa. O CNPJ não pode participar do capital social de outra pessoa jurídica. Caso os sócios possuam outras empresas, a soma do faturamento de todas elas não pode ultrapassar o limite de 4,8 milhões de reais. Não ser uma sociedade por ações, SA. Não possuir sócios que morem no exterior. Não possuir débitos com a Receita Federal, Estadual, Municipal ou Previdência. Micro e pequenas empresas e empresas de pequeno porte. Empresas que não possuam débitos em abertos, aquelas sem negociação ou parcelamento com o governo. Sempre quando se fala da Simples Nacional, surge a sigla DAS. Ela nada mais é do que a guia única de pagamento de impostos que citamos nas vantagens deste regime tributário.
Por meio do DAS, são recolhidos tributos como IRPJ, Imposto de Renda de Pessoa Jurídica, CSLL, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, PIS, Programa de Integração Social, COFINS, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços, ISS, Imposto sobre Serviço, e CPP, Contribuição Patronal Previdenciária. Assim, em vez de ter que pagar diversas guias, cada uma em uma data diferente, o empreendedor só precisa pagar essa contribuição mensal, o que já vai facilitar muito a vida do proprietário da loja na Alice Moda. Concluindo, o porte da empresa é microempresa. Sua categoria empresarial é empresa individual e seu enquadramento tributário é o Simples Nacional.